Olá, você vai ver nesta edição. Pregão da Secretaria de Saúde de Mato Grosso para contratação de UTI continua suspenso. Brasnorte supera investimentos na educação e contas recebem parecer favorável. Representantes do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável participam de um workshop promovido pela SAI. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou medida cautelar que suspendeu o procedimento licitatório referente ao pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos em terapia intensiva adulta. Veja os detalhes. A representação de natureza externa com pedido de medida cautelar proposta por LB Serviços Médicos Limitada em desfavor da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, sob a gestão de Gilberto Figueiredo, que apresentou supostas irregularidades cometidas no âmbito do pregão eletrônico número 1 de 2019. O representante alegou no pedido de medida cautelar que solicitou esclarecimento acerca da documentação comprobatória do médico responsável técnico e que a informação só veio no mês seguinte, data em que foi publicada a primeira retificação do instrumento convocatório, alterando esse item do edital. Contudo, a data inicial do agendamento do certame foi mantida. Ainda foi pontuado que a representante foi indevidamente desclassificada em razão do pregoeiro ter considerado a certidão negativa de falência e recuperação vencida, sem observância da regra contida no item 13.8 do edital. O relator do processo, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, ressaltou que os argumentos apresentados justificam a concessão de medida cautelar. No voto, suspendeu de imediato todos os atos referentes ao pregão, que teve por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos em UTI, Unidade de Terapia Intensiva Adulta. Por fim, acolho a sugestão ministerial para que a unidade técnica avalie a adequação da modalidade licitatória empregada pelo gestor, especialmente em relação ao manual de orientação para a contratação de sistema de saúde elaborado pelo Ministério da Saúde e as orientações dessa Corte de Contas. Antes exposto, em consonância com o parecer ministerial, submeto ao julgamento singular 1251, GAM 2019, ao Tribunal Pleno, para fins de homologação da medida cautelar. O relator ainda informou que, com os apontamentos, os responsáveis poderão adotar medidas corretivas, com base no poder-dever de autotutela da administração pública, reconhecido em súmulas do Supremo Tribunal Federal, o que seria valorado como circunstância atenuante para a dosimetria de eventual e futura aplicação de sanção, após o devido processo legal destes autos. O município de Brasnorte superou o mínimo estabelecido em aplicação e investimento em áreas básicas dos serviços públicos. Por isso, recebeu do TCE parecer favorável à aprovação das contas anuais de governo. Confira. As contas anuais de governo da Prefeitura de Brasnorte, na gestão de Mauro Rui Hessler, em 2018, foram apreciadas pelos conselheiros. No exercício, Brasnorte arrecadou R$ 65.800.000. Já as despesas do município totalizaram R$ 61.800.000. Analisando as disponibilidades com as obrigações financeiras, foi observado que para cada R$1 de obrigações de curto prazo, o município dispõe de R$ 3,73. Um destaque foi que Brasnorte aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino mais de R$ 13 milhões, correspondendo a 27,17% da receita arrecadada através dos impostos no município. Já os gastos com pessoal do Poder Executivo, o gestor diminuiu para 49,79% em 2018. Quando nós assistimos aqui determinadas defesas, determinados gestores, dizendo que é impossível reduzir os gastos com o pessoal, isto não é verdade.
quando há determinação dos gestores para observar a responsabilidade fiscal, há margem para iniciativas, há margem para a redução. E as contas de Brasnorte são um indicador desta possibilidade. Dessa forma, o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, votou por emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo do exercício de 2018 da Prefeitura de Brasnorte. O TCE realizou o workshop na Escola Superior de Contas com o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. Confira como foi essa iniciativa. Membros das instituições integrantes do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável participaram de um workshop promovido pela Secretaria de Articulação Institucional do Tribunal de Contas de Mato Grosso, evento realizado a pedido do Conselho. O Conselho nos procurou ainda em 2016, que eles tinham uma dificuldade inicialmente de se estruturar. E formar um conselho para começar a delinear uma política e depois um plano de ação relacionado ao desenvolvimento rural sustentável e à agricultura familiar. Nós orientamos, então, fizemos orientação em 2016 e 2017 para o então presidente e a secretária do conselho, e eles vieram fazendo a sua parte, criaram as leis, o ato de nomeação, o regimento interno do conselho, já tem uma política estadual da agricultura familiar, já tem uma rede formada pelo Conselho Estadual, pelos conselhos municipais, e chegou o momento então agora de fortalecer os membros dos conselhos. Essa capacitação que o TCE hoje premia a gente com essa aula que a doutora Cacira nos deu, e estamos complementando ainda, no sentido de fortalecer as instituições da base, dos municípios. O controle exercido por esses conselhos sobre as políticas públicas deve, inclusive, ser intersetorial. A agricultura familiar, por exemplo, tem correlação com as políticas de educação. É ele que vai nortear toda a política da agricultura familiar e hoje, obrigatoriamente, 30% de todo o recurso da alimentação escolar deve ser adquirida nos municípios diretamente da agricultura familiar. A desestruturação da agricultura familiar leva a uma outra irregularidade dentro do Tribunal de Contas, que é a ausência do cumprimento da lei de alimentação escolar, que obriga os gestores a comprar 30% da alimentação da agricultura familiar local. Além de uma palestra contextualizada, os conselheiros estaduais, divididos em grupos, participaram de uma oficina, quando puderam identificar os principais problemas e listar as soluções e ações que devem adotar para o fortalecimento do Conselho Estadual e dos conselhos municipais. Para esses conselheiros, esse workshop promovido pelo TCE deve ser mais um divisor de águas para que a atuação dos Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável, tanto o estadual quanto os municipais, seja ainda mais efetiva e contributiva para o desenvolvimento de Mato Grosso. O Conselho vem de encontro em inúmeras atividades, dentre elas esse fortalecimento da agroindústria, do pequeno. Eu vejo assim que é possível melhorar a nossa atuação dentro do Conselho, visto de que tudo que foi apontado ali realmente está acontecendo, né? E eu fico muito feliz e mais animada para estar participando, continuar participando com mais condições de atuar. Eu acho que é de grande importância esse curso de capacitação, porque ele vai traz o conhecimento para nós, para todos nós que participamos do Conselho, para nós ter mais, como assim, o conhecimento de fazer a cobrança lá no nosso município e também no Estado, né? Através do Conselho, com essa capacitação, com essa formação, com essa orientação das entidades, e aí são as entidades que participam do Conselho, então eu passo a dar bagagem, orientação, informação de como eu posso fomentar isso dentro dos municípios. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso,
Basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Para você, um excelente final de semana e até mais!